preocupa-me naturalmente quem não é crente ainda. Sabem que eu dei muita luta a Deus. Há 50 anos atrás. Mas estou cá. E preocupa-me os crentes. E da dificuldade que têm em compreender aquilo de que vamos falar. Eu vou voltar ligeiramente atrás, porque eu penso que é importante. Eu já falei sobre isto, mas eu pedi ao David, se não te importas, David, chegas aqui com a Bíblia para leres, se faz favor, se não te importas. Eu quero que vocês vejam o seguinte, portanto, nós falamos sobre isto, as duas grandes divisões da Bíblia, como nós já vimos, não é o Novo e o Velho Testamento, as duas grandes divisões da Bíblia é a profecia e o mistério. O mistério que está incrustado aqui no meio da profecia. A profecia foi interrompida, a linha profética foi interrompida e Deus introduziu aquilo a que eles chamam mistério. Ok? Mas eu acho que é importante lermos isto na Bíblia. E eu peço ao David, anda cá David, chega aqui. Lucas 1, 67 a 75, o David vai ler. E tomem atenção, que é para vocês verem aquilo que foi falado e quero que vocês vejam com os vossos olhos na Bíblia. E o que é que lá está? Vocês vão lá ler que todos os profetas falaram do que tem a ver com a profecia. Todos os profetas falaram de tudo o que tem a ver com assuntos proféticos. 67 a 75. E o David vai ler, que é para vocês ouvirem. Eu tenho aqui o microfone ao pé, que é para se ouvir. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Portanto, espera só um bocadinho, David. Portanto, como vocês veem neste texto, o reino, que é o tema da profecia, porque a profecia tem a ver com a terra e com o reino que vai ser estabelecido na terra, todas as profecias apontavam nesse sentido. E quando Zacarias tem estas palavras, ele diz que todos os profetas, desde o princípio, falaram disto, ok? Outra passagem é Pedro, quando está a pregar em Pentecostes, lemos em Atos 3, 19 e 26. Já agora, se faz favor, David, Atos 3, 19 a 26, ouçam. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio, porque Moisés disse aos pais: O Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Obrigado. Ah, espera, ainda tem mais. Só um bocadinho. Segundo este texto, o que o apóstolo Pedro estava a dizer à nação de Israel, a quem ele está a pregar, é isto: vocês arrependam-se. Se vocês se arrependam, Jesus Cristo, que já vos foi pregado antes e que está no céu, Ele vai voltar. Se vocês se arrependerem, Cristo, que já subiu entretanto ao céu, Ele vai voltar para estabelecer o reino, que é o tempo da restauração de tudo. É então que tudo vai ser restaurado, os desertos vão florir, o mar morto vai ter vida, os doentes vão ser curados. É o tempo da restauração de tudo. E quando esse tempo da restauração de tudo que falaram os profetas, que vai acontecer no reino quando Jesus Cristo vier, todos os profetas, desde o princípio, falaram acerca disso. Ok? Portanto, eu quero que vocês vejam na própria Bíblia, com os vossos próprios olhos, como a Bíblia refere este assunto. E agora vamos ver o que é que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo, em Efésios 3, 2 e 5, tem ali um 9, mas aquilo é um parênteses, é um fechar parênteses, falhou ali a tecla. 3, 2 e 5, David, se faz favor. 2 a 5 ou 2 Não, a 5? 3, 2 e 5. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Olha, Paulo está a dizer assim: vocês já ouviram falar da dispensação da graça de Deus? Há uma dispensação chamada dispensação da graça de Deus, foi-me dada a mim. E sabe de uma coisa? Nunca ninguém ouviu disso. Nunca ninguém.
Como é que diz aí o versículo 9, por favor? Acho que é o 9. O que é que diz? Efésios 3. 9. 9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Desde os séculos esteve oculto em Deus. Ninguém sabia disto. E agora outra passagem, David, se achou, Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Este mistério esteve oculto em todos os séculos, em todas as gerações. Nenhum profeta sabia disto, nenhum profeta falou disso, portanto, e agora foi revelado a Paulo e por seu intermédio. Obrigado, David, podes sentar. Ok. Eu tinha que ler estas passagens. Ok? É muito importante vermos este contraste. De que é que os profetas falaram todos? De um reino que vai ser estabelecido na terra. De que é que Paulo fala? De um segredo que Deus lhe revelou a ele e que nenhum profeta sabia, porque Deus nunca disse a nenhum profeta. Que era criar um povo de judeus e gentios cujo destino era o céu, não a terra. Isto ninguém sabia. Desde o princípio. Desde todos os séculos. Ninguém sabia disto. Ok? E, portanto, estas são as duas grandes divisões da Bíblia. Como eu disse ontem, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, o princípio da Bíblia. Primeiro versículo da Bíblia. Deus criou os céus e a terra. Propósito para os céus, propósito para a terra. E são estes os temas da Bíblia. Todos os profetas falam da terra, do reino na terra. Só o apóstolo Paulo fala do destino celestial. Isto foi interrompido aqui, vai ser reatado aqui. Continua a ser o tema que era dali, até o reino ser estabelecido, ok? Pronto. Depois de ter dito isto, vamos avançar, e já agora, depois fiz uma referência às 70 semanas de Daniel. Nas 70 semanas de Daniel, que eu também fiz uma referência a Joel, atenção, eu fiz uma referência à profecia de Joel, em Atos 2, 28 a 31, que se cumpriu, começou-se a cumprir em Atos 2, 16 a 20. Esta profecia de Joel começou-se a cumprir aqui em Atos 2, 16 a 20. Foi interrompida, ok? Eu falei disso. E também falei das 70 semanas de Daniel, também foram interrompidas. E ele explica como é que é a contagem das 70 semanas. São 7 semanas primeiro, depois mais 62 semanas, está em Daniel 9. E depois, antes de acontecer a 70ª, o relógio profético parou. Estamos à espera do cumprimento da 70ª semana. Ok? E eu agora gostava que vocês vissem no instante seguinte. Pensando mais além, temos que pensar mais além. O que é que falta cumprir de Joel? Olha, o que falta cumprir da profecia de Joel é esta parte que Joel disse que ia acontecer e que não aconteceu. Joel 2, 30 e 31. Esta parte não aconteceu da profecia de Joel. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ok? Esta é a parte que falta cumprir. Agora quero que vocês vejam com atenção, porque eu expliquei, isto é difícil de explicar, mas que Deus me dê graça. A profecia de Joel, as profecias e os profetas, tudo o que eles disseram, estava tudo a correr, o relógio profético estava a correr. A última profecia começou-se a cumprir, era a de Joel, e Joel cumpriu-se a primeira parte da profecia, que é o Espírito ser derramado sobre toda a carne, e o efeito disso sobre visões, sonhos, as mulheres falarem, etc., profetizarem. Ou seja, deixa-me só dizer uma coisa muito importante. A profecia de Joel fala de coisas anormais acontecerem. Como eu disse, não é normal os velhos terem sonhos. Os jovens é que têm. E os novos, não é normal terem visões, os velhos é que têm. Não é normal as mulheres profetizarem, mas as mulheres iriam profetizar, era o que ia acontecer. E outra coisa, também não é normal isto, prodígios no céu, sangue, fogo, colunas de fumo, o sol convertido em trevas, a lua em sangue, isto não é normal, tudo é normal. E esta parte não se cumpriu. Porquê? Não se cumpriu porquê? E isto agora é importante. Sabem quando é que isto se começa a cumprir? Em Atos 2. Em Pentecostes. Estava Pedro lá, a pregar à nação para a nação se arrepender, e a nação não se arrependia. E não se arrependeu. E porque a nação não se arrependeu, isto parou. Porque sabem o que é que vinha a seguir àquilo que estava a acontecer? Era isto. E sabem o que é isto?
o grande e terrível dia do Senhor, juízo para cima. E Deus parou ali o relógio profético, interrompeu o juízo, estava tudo indicado para que tudo o que era juízo iria acontecer. Aquilo é terrível, aquilo que ia acontecer. E Deus parou e disse: antes do juízo cair, eu vou dar uma oportunidade a todos. Abriu parênteses do mistério que estava escondido em Deus, ninguém sabia, só Deus sabia. Ele chama o líder da rebelião, que havia um líder daquela rebelião contra Deus, que era o Saulo de Tarso, viria a ser o apóstolo Paulo. Deus salva-o e diz: eu tenho um segredo e vou-te dar o segredo para tu revelares a toda a gente. Antes do juízo cair, eu quero revelar graça a todos. Então Paulo é o campeão da graça. Quem fala mais de graça na Bíblia é Paulo, e ele fala da dispensação da graça. Vocês já ouviram falar da dispensação da graça que me foi dada a mim? Leu David há bocado. Ouviram falar da dispensação da graça que me foi dada a mim? Pois é, Deus agora, em vez de juízo, está a revelar graça. Interrompeu a linha profética, abriu um parênteses e começa a revelar graça. E até fechar o parênteses da graça, não há nada de profecia a cumprir-se. O relógio profético está parado. Ok? Isto é muito importante. Agora, quando o parênteses fechar, o relógio profético vai reatar onde parou. Juízo. E vão acontecer estas coisas. Ok? Agora tomem atenção ao seguinte. Passagem paralela sobre o mesmo assunto. O Senhor Jesus Cristo, quando veio cá, Ele falou isto. Portanto, aquilo vai acontecer. Portanto, se aquilo vai acontecer, aquele juízo, o sol escurecer, a lua transformar em sangue, vai acontecer depois do parênteses da graça fechar, e fecha com o arrebatamento da igreja, então, aquilo que vai acontecer a seguir é a grande tribulação, que é o juízo. E o Senhor Jesus Cristo falou da grande tribulação. Já repararam como é que quando o Senhor Jesus Cristo fala da grande tribulação, utiliza a mesma linguagem de Joel? Olhem aqui. Depois da aflição daqueles dias, que é a grande tribulação, o sol se escurecerá. Olhem o Senhor Jesus Cristo a falar do mesmo. A lua não dará a sua luz. Olha ele a falar do mesmo. As virtudes do céu serão abaladas, não é? As potências serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ele vem. Estão a ver a harmonia? Estudem a Bíblia. Agora, se pegarmos no último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, que fala da grande tribulação também, fala sobre o mesmo episódio, olhem como a linguagem é semelhante, reparem. Isto é o início da grande tribulação, a abertura dos 7 selos. Está logo em Apocalipse capítulo 6. Em Apocalipse capítulo 6 vocês têm o início da grande tribulação. E olhem o que é que está ali. Quando os céus começam a abrir uns após os outros, que são os juízos da grande tribulação, lemos assim: havendo aberto o 6º selo, eles são 7 selos, olhei e eis eu, houve um grande tremor da terra, e o sol, notem, e o sol tornou-se negro. Estão a ver a harmonia? Como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Estamos a falar do mesmo, ok? E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Tudo abalado. Sinais de juízo. Isto é o cumprimento da profecia de Joel, que falta cumprir-se. Eu tinha que falar sobre isto com detalhe, porque assim, eu tenho que explicar melhor, porque senão, e mesmo assim é tão difícil. Bem, agora, o que é que falta cumprir das 70 semanas de Daniel? Falta uma semana, que é a 70ª semana, não é? Querem ver agora a harmonia disto? Em Daniel, no capítulo 9, versículo 26 e 27, ele fala da contagem das semanas. Ele diz primeiro são 7 semanas, que foi o tempo que demorou a restaurar o templo em Jerusalém. Depois 62 semanas até o Messias. E feitas as contas, aquilo vai bater no domingo de Ramos, quando a única vez em que ele foi aclamado como Messias em Israel. 7 semanas, mais 62 dá 69. E depois dele ser aclamado como Messias, eu tenho pena de não poder ir com calma até mais para trás para vocês verem. Depois de ele ser aclamado como Messias, o Messias diz lá a passagem, antes disto, ser-vos atirado. É ou nisto ou aqui? Não, é antes disto.
o Messias ser-vos-á tirado. Isto é uma alusão clara a depois de ele ser aclamado como Messias e eles terem rejeitado o Messias, o Senhor tirou o Messias a eles. E ele agora, o Messias está no céu, exilado. Agora tomem atenção. Depois das 62 semanas, já tinham acontecido 7, portanto, isto quer dizer, depois das 69, falta a 70ª, será tirado o Messias. Cá está, será tirado o Messias. Ok? E foi tirado a nação. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, este príncipe é o anticristo. O povo do príncipe que há de vir, que é o anticristo, destruirá, tomem atenção, a cidade e o santuário. Sabem o que é que ele vai fazer o anticristo? E os que estiverem com ele vão destruir a cidade e o santuário. O templo. Tomem atenção a isto. É o que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Porque, entretanto, o templo vai ser reerguido. O seu fim será como uma inundação. E na metade da semana, isto é, 3 anos e meio depois, porque a semana são 7 anos, fará cessar... Sabem que a grande tribulação são 7 anos. É a semana que falta cumprir. Ela está dividida em 2 partes. 3 anos e meio para um lado, 3 anos e meio para o outro. A linguagem do Apocalipse chama a isto tempo e tempos e metade de um tempo. Tempo, 1 ano, tempos, 2 anos, metade de um tempo, meio ano. 3 anos e meio. Também é chamado 1260 dias. É a linguagem que o livro do Apocalipse utiliza para esse período, para esse mesmo período. Na metade da semana, os primeiros 3 anos e meio, diz a Bíblia, os homens vão dizer, há paz e segurança. O anticristo tem que ter êxito para ser acreditado, não é? Ele vai conseguir paz mundial, coisa que ninguém consegue atualmente. Mas ele vai conseguir, diz a Bíblia. O anticristo vai conseguir uma coisa que ainda ninguém conseguiu: paz no mundo. E diz assim o Senhor: quando os homens disserem há paz e segurança, virá-se a repentina destruição. Olha, sabe o que é que vai acontecer? 3 anos e meio depois de ele enganar aí o pessoal todo aí na terra, diz a Bíblia, na metade da semana, ele, o príncipe que há de vir, fará cessar o sacrifício lá no templo, porque o templo vai ser levantado de novo, vai haver outra vez sacrifícios, porque eles ainda não acreditam naquilo que Cristo fez, os judeus, nessa altura, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o Assolador, isso até à consumação, até ao fim das 70 semanas. Depois culminará com a vinda de Cristo à Terra. Agora tomem atenção ao seguinte: sabem o que é que o Senhor Jesus Cristo disse a respeito disto? Se calhar vocês nunca tinham reparado, mas eu vou chamar a vossa atenção. Olha, disse o Senhor, quando pois virdes que a abominação da desolação, que é o anticristo no templo, aliás, ele até vai chegar ao templo, vai sentar no templo e vai querer ser adorado como Deus. É a abominação da desolação. E vai fazer cessar o sacrifício lá no templo. Quando virdes que é a abominação da desolação, que é o anticristo lá no templo, de que falou o profeta Daniel, ouviram bem? O Senhor Jesus Cristo foi claro. Ouviram o que é que o profeta Daniel falou? Quando isto acontecer? Quando Deus estiver num lugar santo, lá no templo, quem lê, atenda. E continua. Onde é que está isto? Mateus 24. Mateus 24 fala da grande tribulação. Eu tenho pena, isto exigia, se cá estarmos aqui não é uma semana, nem 2, nem 3, é estarmos aqui 1 ano a falar acerca disto. Bem, continuando. Agora eu queria chamar a vossa atenção para o seguinte. Durante o período do mistério, que é o período em que nós nos encontramos agora, aqui havia profecia, como vimos, e a profecia vai continuar aqui, depois da igreja ser arrebatada. Portanto, nós estamos num período da igreja, quando o último crente se converter, quando o último membro do corpo se juntar ao corpo, do qual corpo Cristo é cabeça, o Senhor diz que vai arrebatar a igreja, aqui no fim. Arrebatamento. Isto dá imediatamente origem à grande tribulação. Portanto, é o fechar do parênteses da graça
o reinício do cumprimento das profecias. E a profecia de Joel vai-se concretizar aqui, e até a grande tribulação. Eu sei que isto não se vê muito bem aí para baixo, mas tem que ter paciência. Isto depois o Paulo há de fazer chegar isto para vocês terem estes slides. Dá-se aqui o período da grande tribulação, que vai terminar, este período, as 70 semanas, que são os 7 anos, vai terminar com a vinda de Cristo à Terra. Este período termina com a vinda de Cristo à Terra, e quando ele vier à Terra, então ele vai estabelecer um reino de 1000 anos aqui na Terra. Ok? O que é que acontece quando o Senhor Jesus Cristo vier à Terra? Sabem o que é que acontece quando ele vier à Terra? Só um pequeno pormenor para vocês verem um bocado do futuro, não é? Vai acontecer estas coisas que estão aqui. Juízo da besta e do falso profeta. Durante aquele período da grande tribulação, de que o profeta Daniel falou, e Joel falou, vai haver a trindade do mal, que é Satanás, o falso profeta e a besta. É uma trindade do mal. Assim como a trindade divina. O Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Há uma trindade do mal. E sabem de uma coisa curiosa? Quando o Senhor vier à Terra, imediatamente, sabe o que é que vai acontecer? Ele vai julgar este tal, são homens, este tal indivíduo que é a besta e o falso profeta, que é o anticristo. E sabe o que é que lhes vai acontecer? Diz aqui Apocalipse 19:20, eles vão ser lançados no lago de fogo. Estes não passam pelo Hades, são lançados diretamente no lago de fogo. E outra coisa curiosa, são lançados vivos, não passam pela morte. É um indivíduo estar vivo e lago de fogo, nem passa pela morte. Apocalipse 19:20, alguém talvez possa ler, alguém lê rápido, 19:20, já devia estar de pé a ler. Apocalipse 19:20, aí está o Dário. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Obrigado. Vão ver? É para vocês verem mesmo lá com o texto, com os vossos olhos, o que é que está lá escrito. Lançados vivos. Ok. E depois, ato contínuo, isto acontece ao mesmo tempo, praticamente, Satanás é amarrado. Satanás que anda aí à solta. Satanás que te tem enganado. Satanás que te tem ludibriado, enganado. Ele é perito. Sabem que o diabo tem cerca de 6.000 anos a enganar os homens. Ele tem muita experiência. Ele sabe muito bem como enganar o pessoal. E iludir e cegar. Ele cega os entendimentos. Ele cega a compreensão, diz a Bíblia. Por isso é que tu não compreendes, por isso é que tens dificuldade. Tu não te esqueças que, quando o Evangelho está a ser pregado, a luz do Evangelho está a incidir sobre ti. Mas ele é perito em fazer com que te cegue para que tu não vejas. Eu sei o que isso é, eu passei por isso. Olha, é só, se vocês pudessem, não podem, né? 50 anos atrás vocês nem existiam, vocês que são jovens, mas já 50 anos atrás vocês deviam me conhecer. E dizer assim, mas este é o mesmo Carlos que está aqui? Que diferença! O que é que aconteceu? Converti-me. Vi finalmente o que antes não via. Estava cego. Agora, e então o Senhor Jesus Cristo, o diabo é amarrado durante 1000 anos, diz a Bíblia, em Apocalipse 22 nós lemos isso, e o Senhor Jesus Cristo vai reinar enquanto ele está amarrado. Por isso é que isto vai ser uma maravilha cá na terra, com o diabo amarrado, durante 1000 anos. Findos os 1000 anos, a Bíblia diz que o diabo vai ser solto por um pouco de tempo e vai juntar nações para uma grande batalha, em que Deus vai ter que intervir com o fogo do céu e vai destruir os céus desta terra. Epá, eu não tenho muito tempo para estar a entrar muito em pormenores. Adiante, vamos passar à frente. Que é isto que está aqui, 2 de Pedro 3, 7 e 10. Estes céus e esta terra vão arder. E sabem de uma coisa? Quando isto acontecer, e antes de Deus fazer a criação de novos céus e nova terra, porque Ele vai criar depois novos céus e nova terra, neste hiato
que a Bíblia não diz de quanto tempo, mas vai ser depois disto e antes disto, aqui, Satanás vai ser julgado, lançado no lago de fogo para sempre, nunca mais vai atrapalhar ninguém. É aqui, Apocalipse 20, 7 a 10, o juízo final de Satanás. E depois, a Bíblia, depois de falar do juízo dele, todas as pessoas perdidas ao longo dos séculos vão ser julgadas aqui. Cuidado, hein? Se tu não te converteres, olha, não te vejo a sorte. A tua sorte vai ser esta, juízo final. Todas as pessoas desde sempre, que se perderam desde sempre, vão ser julgadas aqui, depois de Satanás. E vão-lhe fazer companhia, que ele vai ser lançado no lago de fogo, para todo sempre. E as pessoas vão ser lançadas também no lago de fogo para todo sempre. Isto aqui tem alguns detalhes interessantes que eu não posso, porque senão ia divergir aqui um bocado. Não vou entrar por aí. Vou-me concentrar naquilo que é mais básico. É isto que vai acontecer, ok? E então ele vai criar novos céus e nova terra. Já agora só um pequeno pormenor. Eu não sei se lá para a frente eu penso que farei referência a isso. Mas estes céus e esta terra existentes agora, que vão ser queimados com fogo, com o juízo de Deus, não desaparecem. Quando Deus faz novos céus e nova terra, não é acabou tudo, não há nada e agora vou fazer uma coisa nova. Não é isso. Porque o Senhor aqui diz, em Apocalipse 21, eis que faço novas todas as coisas. Isto é diferente dele dizer, eis que faço todas as coisas novas. Ele não vai fazer todas as coisas novas. Ele faz novas todas as coisas. Pega nas cinzas e faz novos céus e nova terra. Isto é um assunto que é muito interessante, porque isto pode ser comparado com o nosso próprio corpo. Que Ele vai nos dar um novo corpo, mas não é do zero. Ele vai ressuscitar este corpo das cinzas, do pó, e vai criar um novo corpo, como vai também pegar nas cinzas da terra e dos céus e vai fazer novos céus e nova terra. Bem, adiante. Ok, ainda estamos ontem. Agora, é óbvio e evidente que a igreja não passa na grande tribulação. Por isso é que eu disse, nós precisamos do ensino básico. Se nós tivermos aquele ensino básico, vamos perceber que a grande tribulação está para lá do mistério. Se está para lá do mistério, a igreja já não está cá. Porque, e aqui é uma coisa curiosa, vocês vão de reparar que o apóstolo Paulo diz, vocês já ouviram falar da dispensação da graça de Deus como foi dada? Como este mistério me foi revelado. Dispensação da graça de Deus significa mistério. Mistério significa dispensação da graça. Mistério de dispensação da graça foi dado a Paulo. Nenhum profeta sabia nada disto. E se o aparecimento da dispensação da graça era um mistério, o desaparecimento da dispensação da graça também é um mistério. Por isso Paulo diz, eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, todos seremos transformados. Está a falar do arrebatamento. É um mistério. Tudo é um mistério. Tudo ali é um mistério. Tanto o aparecimento da igreja é um mistério, como o desaparecimento da igreja é um mistério. Portanto, ninguém fala do arrebatamento da igreja, porque ninguém conhece o mistério. Ok? Só o apóstolo Paulo fala do arrebatamento da igreja. Escusam de procurar arrebatamento. Depois há crentes sinceros e não sei o quê, que vão a Mateus, vão a João, vão ao Atos, vão não sei o quê, e veem lá o arrebatamento. Como é que pode haver o arrebatamento numa zona que ainda não havia mistério revelado? Isto é muito importante para a gente poder perceber e não dizer asneiras nem fazer asneiras, ok? Portanto, como é óbvio, a igreja não passa na grande tribulação, basta ter este ensino básico. Se a igreja está dentro do período do mistério, e a grande tribulação está para além disso, é o reatar da profecia, se a grande tribulação é o reatar da profecia, se está dentro da profecia não tem nada a ver com a igreja. Como é que querem ver a igreja num sítio onde a igreja não tem nada a ver? Compreendem? Isto é básico, ok? Mas agora vou-vos pôr a pensar mais um bocado, porque alguns às vezes não entendem. A gente às vezes tem que fazer um desenho. Eu vou tentar fazer um desenho. Uma explicação, para utilizar a linguagem, sem ofensa, claro, mas uma explicação, para utilizar a linguagem da informática, para totós. Ok? Pensem nisto.
A maioria dos membros do corpo de Cristo, que pertencem à igreja, já está no céu, certo? Concordam comigo? Quando o Senhor vier arrebatar a igreja, a maior parte dos crentes que pertencem à igreja já estão no céu antes. Morreram antes, já foram antes, estão lá. Como é que a igreja passa na grande tribulação se a maior parte deles está no céu? A igreja não passa na grande tribulação, até porque a maior parte deles já foi para o céu antes. Como é que vai passar na grande tribulação? É só meia dúzia deles que vão passar na grande tribulação? Isso não é igreja. Isso é uma ínfima parte da igreja, que foram os que estiverem vivos quando ele vier. Mas muitos que estão lá no céu, crentes carnais, mas salvos, viveram vidas carnais, foram salvos, estão no céu. Então esses indivíduos que foram carnais e não passam na grande tribulação, e eu, o desgraçado de mim, que quero dar o litro enquanto aqui estou em baixo, vou passar na grande tribulação? A propósito de quê? Qual é a lógica? Compreendem? Isto é para totós, para ver se entendem. Agora, ninguém de maneira alguma, tomem atenção, diz o apóstolo Paulo, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. E a palavra grega é afistemi. Esta palavra grega, apostasia, quer dizer apenas a partida. E muita gente pensa que a apostasia é degenerar do corpo de doutrina, é degenerar... Nada disso. A palavra sozinha só quer dizer partida. É como a palavra evangelho. A palavra evangelho na Bíblia só quer dizer boas notícias. Depois o contexto é que vai definir que tipo de boas notícias. O contexto é que vai definir que partida é. É o contexto que vai definir que partida é. E depois se manifesta, dá-se a partida. Por isso é que ele diz, não será assim sem que primeiro venha a apostasia, que é a partida da igreja, e depois é que vai aparecer o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Ele só vem depois da partida da igreja. Não há anticristo agora. Enquanto a igreja cá está, não há anticristo. Ok? Mas isto é só este pormenor. Este pormenor é muito importante, perceber o significado da palavra apostasia, que quer dizer partida. E já vão perceber. O que é há aqui de especial mais para baixo? Acho que não há assim nada de especial. Há um crente que é um perito na língua grega, que tem um dicionário da língua grega, que é o Kenneth West. E ele, quando fala de 2 Tessalonicenses 2:3, na Expanded Translation of the Greek New Testament, tradução expandida do Novo Testamento, no grego, ele diz o seguinte: não comecem a permitir que alguém vos desvie de alguma forma. Ele está a traduzir aquela parte daquele versículo que eu acabei de citar há pouco. Porque aquele dia não chegará antes que a partida mencionada da igreja para o céu ocorra primeiro. E o homem da iniquidade seja revelado na sua verdadeira identidade, o filho da perdição, que é o anticristo. Por que razão? E esta é uma pergunta muito pertinente. Por que razão é que o apóstolo Paulo, quando usa a palavra grega apisteme, ou afisteme, como queiram pronunciar, em 1 Timóteo 4:1, sentiu a necessidade de adicionar a frase qualificadora da fé? Alguns, diz ele, apostatarão da fé. Porquê é que ele teve que dizer da fé? Porque eles partiram da fé. Porque a palavra em si, ele podia dizer só assim, se fosse como alguns pensam, alguns apostatarão, pronto, e toda a gente percebia, apostar quer dizer apostatar da fé. Ok. Não! Para ser da fé, tem que ser lá escrito apostatar da fé. Porque se não estiver lá escrito de que há apostasia, apostasia apenas é partida. E já vão ouvir exemplos. Ok? Apostatarão alguns da fé, que é o que está aqui neste 1 Timóteo 4:1. Apostasia apenas significa partida. O contexto é que vai definir a que é que se refere. E tomem agora atenção aos contextos em que a palavra ocorre no Novo Testamento. Porque esta palavra ocorre várias vezes na Bíblia. Ok? Por exemplo, em Lucas 2:37 lemos que, penso que é Simeão, não se afastava, ou seja, não se apartava, não partia do templo, estava sempre lá, não partia do templo. A palavra é episteme. O diabo ausentou-se dele, partiu dele. É a mesma palavra, episteme. No tempo da tentação se desviaram ou apartaram.
partem. No tempo da tentação se desviam. Não, diz Lucas. No tempo da tentação se desviam, ou seja, partem. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Isto é, parti de mim. Não tem nada a ver com a apostasia da fé. O anjo se apartou, ou partiu dele. Retirou-se, partiu deles. Dele se apartaram, partiram. Orei ao Senhor para que se desviasse. Aquele espinho na carne, diz Paulo. Ou se apartasse, partisse de mim, saísse de mim. Apostatarão, apartarão, ou partirão alguns da fé. Alguns partem da fé. Estavam na fé, eu conheço alguns. Alguns partiram da fé. Onde é que estão eles? Deixaram a fé. Ok? Penso que está mais ou menos claro. Muito bem. Porquê é que a igreja não passa na grande tribulação? Sabem como é que a Bíblia chama a grande tribulação? No Velho Testamento? Chama isto. Tempo de angústia para a igreja. É isso que está lá? A grande tribulação é tempo de angústia. Vai ser um tempo de angústia. É uma aflição como nunca houve, nem tampouco vai haver, disse o Senhor quando falou dela. É tempo de angústia para quem? Para Jacó. Jacó quer dizer Israel, ok? É tempo de angústia para Israel. Quem vai passar pela grande tribulação é a nação de Israel e vai ser duro. E vai ser duro. Não é a igreja já não está cá. É isso que nós lemos em Jeremias 37 e Daniel 12:1. Já agora quem é que lê Daniel 12:1 rapidamente? Que é importante. Porque Jeremias 37 é que diz, é que fala em angústia para Jacó. Tempo de angústia para Jacó. Lê lá, Dário. Certo. Daniel 12:1 diz: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até àquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Daquele tempo de angústia, como nunca houve, diz Daniel, só fala da nação de Israel. A igreja, nenhum profeta sabia das igrejas, a corpo de Cristo. Ok? Pronto, ok. A Bíblia até diz, fala na ira futura, que é a grande tribulação. E sabe o que é que o apóstolo Paulo diz sobre a igreja e a grande tribulação? Diz assim, que nós esperamos agora dos céus, o seu Filho, é o que nós estamos a fazer, estamos a esperar. Nós não estamos a esperar por sinais, estamos a esperar por Ele. A igreja não espera sinais. O povo dos sinais é Israel. Nós não somos o povo dos sinais. Nós esperamos a Ele, não esperamos sinais. Esperamos o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, é Ele que esperamos, que nos livra da grande tribulação, da ira futura. Estamos livres. Não vamos passar pela grande tribulação. Como é óbvio, não é? Olhem, esse dia terrível que vai acontecer, que é tempo de angústia para Jacó, o que é que a Bíblia diz? Eis que o dia do Senhor, e já agora deixa-me fazer aqui um parênteses. Um pequeno parênteses para também esclarecer alguns, que isto é importante. A Bíblia utiliza muito a expressão, o dia do Senhor. Esta expressão, o dia do Senhor, é uma expressão que não quer dizer um dia de 24 horas, ok? É como as 70 semanas de Daniel. Não são 70 semanas de dias, mas de anos. A expressão dia do Senhor é uma expressão que envolve o seguinte período de tempo que eu passo a citar. O dia do Senhor começa com o início da grande tribulação, porque a grande tribulação é chamada dia do Senhor, em várias passagens. Olha, esta é uma delas. Horrendo, com furor, ira, ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. É o dia do Senhor. Mas a Bíblia também se refere ao dia do Senhor, à vinda do Senhor à terra. É o dia do Senhor. E a Bíblia também se refere, por esta expressão dia do Senhor, ao reino de 1000 anos que se seguirão à vinda dele. Também é o dia do Senhor. Portanto, a expressão dia do Senhor inclui o seguinte período: início da grande tribulação, vinda de Cristo à terra e reino milenar durante 1000 anos. Quando acabar o reino dos 1000 anos, o dia que se segue é quando Ele criar novos céus e nova terra e se dá origem àquilo que a Bíblia chama o dia de Deus. Isto são expressões técnicas, bíblicas, mas que têm significado. Dia de Deus é o período que vai desde a criação de novos céus e nova terra
e que se funde na eternidade. É o dia de Deus. Já agora, o dia que nós estamos a viver é o dia do homem. E quando o Senhor Jesus Cristo vier arrebatar a igreja, também tem um dia, também tem um nome. É o dia de Cristo. Hão de reparar nisso na Bíblia, eu não tenho tempo para estar... Vocês estão a ver como é que isto é muito ramificado, não é? Mas eu tinha que fazer esta breve alusão. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas. De trevas, não é? O sol vai escurecer, não é? E não só. Escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, Sofonias 1,15. Ok. Vamos ver mais alguns pequenos detalhes que nos mostram que a igreja não passa na grande tribulação. Por exemplo, em Mateus 24:20, o Senhor fala da grande tribulação. Mateus 24:20, ainda o Senhor não tinha morrido na cruz. Portanto, o Senhor ainda não tinha revelado nada do mistério. Certo? Não podia falar da igreja. Olha o que é que ele diz. Orai. Ele está a falar para os discípulos. Esses não faziam parte da igreja, ok? A igreja só aparece mais tarde, quando Paulo se converte. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. A grande tribulação vai acontecer num período em que o sábado é guardado. Tem a ver com quem? Quem é que guarda o sábado? Nação de Israel. Já agora, há muitos que andam a guardar o sábado aí, da cristandade, alguns guardam o sábado. Estão completamente doidos. Porque o sábado foi uma aliança que Deus fez, foi um sinal que Deus fez com o povo, com o seu povo terreno, Israel. Ponto. Não tenho tempo para falar disso agora. Já uma vez preguei sobre o sábado. Porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Nem tão pouco há de haver. Linguagem de Daniel, em capítulo 12, versículo 1, que leu o Dário há bocado. Quero chamar a vossa atenção para isto. Orai para que vocês não tenham a fuga no sábado. Porquê no sábado? Porquê que o Senhor disse, quando aquilo acontecer, esta aflição, vocês orem, para que isso não aconteça no dia de sábado. Sabem porquê? Porque para quem guarda o sábado em Israel, e os israelitas sabiam, não podem andar mais que 1600 metros. Agora imaginem, numa aflição daquelas, como nunca houve, e eu quero fugir, sei lá, não sei para onde, mas não posso andar mais que 1600 metros. Orai para que a vossa fuga não se dê no dia de sábado, porque se vocês tiverem a fuga no dia de sábado, estão limitados no raio da ação para fugir. Ok? Então, os que estiverem aonde? Estiverem aonde em Portugal? Estiverem aonde? Na Judeia. Isto é a linguagem judaica. Não tem nada a ver com a igreja, o corpo de Cristo. Os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Eu até pus 2 vezes, é curioso. É para a gente não se esquecer. Ok. Depois temos aquela célebre passagem em Mateus 24:37-42. Aquilo deve ser 37 a 42, que tem um tracinho em vez de 2 pontos. E esta passagem, e especialmente os versículos 40 e 41, fala de que quando o Senhor vier, estão 2 no campo, um será levado e outro ficará. Estando 2 moendo no moinho, uma será levada e outra ficará, quando o Senhor vier. E porquê que ali fala em ser levado, muitos pensam que é o arrebatamento. Porque vocês sabem que quando o Senhor vier, se Ele viesse agora neste momento, os crentes iam ser levados. E quem é que é levado? O crente. É arrebatado para o céu. E quem é que fica? O descrente. Não vai. Se tu ainda não és crente, tem cuidado. Isto pode acontecer a qualquer momento. Depois é tarde. E porque no arrebatamento, quem é levado é o crente e quem fica é o descrente, quando eles leem Mateus 24, que não tem nada a ver com a igreja, que um será levado e outro será deixado, eu peço que vocês vejam com os vossos olhos o que está lá escrito nessa passagem, ok? Pensam que se refere à igreja, mas agora não tem uma coisa, a própria passagem diz quem é que é levado. Curiosamente, neste caso do Mateus 24, quando o Senhor fala, o Senhor está a mostrar que quem é levado ali é o descrente, não é o crente. O levado ali é o descrente. Quem fica é o crente. Porquê? Porque isto é quando o Senhor vier para reinar. E quando o Senhor vier para reinar, só fica quem vai reinar com Ele. E quem não reinar com Ele é levado em juízo para o inferno.
O próprio Senhor, na passagem, eu vou ler, que é melhor ser eu a ler. Olha, abri logo lá, é impressionante. Mateus 24. Lemos assim. Eu vou passar a ler para vocês poderem perceber melhor. Lemos assim. E como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Agora, estão a ver o que é que ele está ali a dizer? Ele até comparou. Comparou a quê? Aos dias de Noé. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será no vinda do Filho do Homem. Alguns vão ser levados. Quem é que foi levado no tempo do dilúvio? Foram os perdidos. Foram levados em juízo. Certo? Noé não foi levado. Noé ficou. Compreendem? Atenção a isto. É muito importante estudar a Bíblia em condições. E ver na própria Bíblia a resposta, porque está lá a resposta. Quem é levado ali não é quem vai para o céu, é quem fica na terra. Quem é levado ali é quem vai julgado para o inferno, como mostra a passagem, e se vocês lerem mais o resto do contexto. Muito bem. Explicar Atos 1:11. O Senhor Jesus Cristo, estou já no fim. Eu não sei que horas são. Que horas são? Está na hora de eu parar. Olha, Atos 1:11. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou e esteve aqui na terra 40 dias com os discípulos e andou com eles falando-lhes das coisas respeitantes ao reino de Deus. E eles estavam tão impressionados. Senhor, é agora que vais restaurar o reino a Israel? E ele não respondeu, porque eles ainda iam pregar o reino, oferecer o reino à nação de Israel. Se o Senhor dissesse assim, que ele sabia, não, ainda não vai ser agora. E eles ainda vão... Com que cara é que eles iam apresentar o reino à nação, sabendo que eles iam rejeitar? E depois a nação de Israel podia acusar o Senhor, dizer assim, olha, nós não podemos ser responsabilizados. Olha com que ênfase é que eles nos pregaram o reino? A gente já sabia que a gente ia rejeitar. Compreendem? Não, e o Senhor disse, não vos pertence a vocês saberem os tempos e as estações. Esqueçam. E assim eles, quando foram pregar pensando sempre, talvez seja agora. Senhor, é agora. E o Senhor não disse quando é que era. Mas talvez seja, pode ser agora. E eles foram com todo o ânimo, não deixando qualquer desculpa à nação de Israel. 40 dias a falar disto. Chega ao fim dos 40 dias e o Senhor vai ao Monte das Oliveiras com os discípulos. E de repente, eles ficaram admirados. O Senhor começa a se elevar, ele estava com eles, e o Senhor começa a se elevar no ar, e veio uma nuvem que não era atmosférica. Era uma nuvem de anjos. Aquelas nuvens. Quando o Senhor vier nas nuvens, não vê sabe uma coisa? Havia um crente, já agora um pequeno pormenor. A Bíblia diz que quando o Senhor virá nas nuvens. E havia um crente, quando era miúdo, ele é pregador, ele já morreu, depois já. Ainda morreu novo. Gostava muito dele. E quando ele era miúdo, ele que conta, quando ele saía de manhã à rua, o céu estava limpo. E ele era assim, o Senhor não vem hoje. Hoje o Senhor não vem. Não há nuvens. Não é dessas nuvens. Não são essas nuvens. O céu pode estar sem nuvens e o Senhor vir. São nuvens de anjos. A Bíblia fala numa grande nuvem de testemunhas. A Bíblia não fala só em nuvens atmosféricas. Fala em nuvem de testemunhas, nuvens de anjos. E veio uma nuvem. E eu imagino, não é? Epá! O Senhor começa a se elevar e foi levado numa nuvem. Os anjos devem ter vindo escoltá-lo, porque ele atravessou os ares. Onde está o príncipe das potestades dos ares. E o Senhor vai sempre escoltado. E levou-se. E eles começaram a olhar, e o Senhor a subir a nuvem, até ele desaparecer. E eles estavam parvos, admirados, sem palavras, eu também ficava. E nisto apareceram 2 anjos, acho que são 2. Está lá a passagem diz.
Homens galileus, disseram aos anjos a eles, por que é que estás admirados a olhar para o céu? Os anjos a perguntar a eles, vocês estão admirados a olhar para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vai voltar, como para o céu o vistes ir. E muitos, porque a Bíblia ali diz que esse Jesus que vocês viram ir vai voltar, pensam que é uma alusão ao arrebatamento. Quando se vier arrebatar a igreja, estão mesmo cegos de todos. E eles até disseram que ele vai voltar como eles viram ele subir. Como é que eles viram ele subir? Do Monte das Oliveiras. Isto acontece no Monte das Oliveiras. Se lerem o livro do profeta Zacarias, agora não tenho tempo, vou procurar. Se lerem o livro do profeta Zacarias, ele fala da vinda do Senhor à Terra. E sabem em que sítio é que o Senhor, quando voltar à Terra, vai voltar? Ao Monte das Oliveiras. Os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. E outra coisa, e o monte vai se fender. Portanto, eles iriam ver Jesus voltar, como para o céu o viram ir. Saiu do Monte das Oliveiras, vai voltar ao Monte das Oliveiras. Isto não tem nada a ver com o arrebatamento. O arrebatamento só aparece mais tarde, quando o apóstolo Paulo se converte e o Senhor lhe revela e fala do arrebatamento, e ele escreve nas suas epístolas. Chega! Que o Senhor nos ajude. Espero ter ajudado de alguma forma, como diz o Alberto, em ter posto mais um tijolinho na construção desta obra tão importante. Que Deus nos abençoe a todos.